Em relação aos impostos reguladores, só tem um deles que tem que esperar o prazo mínimo de 90 dias. E esse imposto é o IPI. O IPI tem que esperar 90 dias. Ele pode ser cobrado no mesmo ano? Pode, o IPI sem dúvida nenhuma, mas só depois de decorridos 90 dias. Por outro lado, o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, esses três, importação, exportação e o IOF, esses três podem sim, de fato, serem exigidos imediatamente. Por quê? Porque eles são exceções tanto ao exercício financeiro seguinte, bem como aos 90 dias. Ficou claro, então, em relação ao princípio da anterioridade? Esses aqui, então, destaquei alguns exemplos, especialmente da questão federal, dos impostos reguladores, que são os mais usualmente questionados em provas e em exames em geral. Mas e o outro princípio? O princípio da irretroatividade. Bom, o princípio da irretroatividade, como eu já disse para vocês, ele protege, então, o contribuinte, ele assegura o contribuinte que uma situação que tenha acontecido no passado, ela não seja modificada, mesmo que haja uma nova legislação dispondo a respeito daquele tema. Então, a lei tributária, ela é o quê? Irretroativa. Ela não deve alcançar, ela não deve produzir, não deve ter vigência, não deve valer para os atos que você praticou antes da sua publicação. Agora, cuidado, não confunda o princípio da anterioridade com o princípio da irretroatividade. Os dois, de fato, estão previstos no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal. Sendo que a anterioridade está no inciso 3º, alíneas B e C, a anterioridade, e aí retroatividade está prevista no artigo 150, inciso 3º, a linha A. Talvez essa seja a única semelhança entre esses princípios, porque de resto, eles não devem ser confundidos. E aí vou dar uma dica para vocês. Em relação a esses dois princípios, retroatividade e anterioridade, eu quero que vocês gravem duas palavras, duas expressões que ligam exatamente na essência da anterioridade e na essência da irretroatividade. Que palavrinhas são essas? Olha só, a anterioridade, o princípio da anterioridade tributária diz respeito à eficácia da lei. A anterioridade, anotou, diz respeito à eficácia da lei. E o princípio da irretroatividade? O princípio da irretroatividade, por sua vez, diz respeito à vigência da lei. A irretroatividade diz respeito à vigência da lei, diferente da anterioridade. Quando você pensa, então, em anterioridade, você pergunta, a partir de quando esse tributo poderá ser exigido? A partir de quando esse tributo poderá ser cobrado? Você está falando da eficácia da lei. A lei pode até ter entrado em vigor, mas ela ainda não terá produzido os seus efeitos em matéria tributária. Isso é anterioridade. E retroatividade? E retroatividade é buscar qual é a legislação adequada que deve ser utilizada, na verdade, para envolver um determinado tributo, para envolver um fato gerador que você tenha praticado. Então, a irretroatividade vai mostrar para a gente qual é a lei que vale para aquele ato. Qual é a lei que, na verdade, estará vigente para aquela situação. Não confunda anterioridade com irretroatividade, são as duas bases do princípio da não surpresa. E quando você pensa nessas bases, está falando praticamente, então, de grandes garantias do contribuinte e elas não devem ser afastadas em momento nenhum. Ficou claro, então? O princípio da não surpresa tem esses dois pilares, anterioridade e retroatividade. Deu para perceber essas características, mas olha só, não sai daí, a gente tem muitas questões envolvendo esses temas, envolvendo não surpresa, retroatividade e anterioridade, e algo que a gente vai ver no próximo bloco. Nosso próximo bloco, então, pergunte ao professor. Não sai daí, é só um momento. Estamos de volta, então, para o nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Pergunte ao professor, então, onde você pode participar, se lembra muito bem, pode enviar os seus e-mails para provafinal@lfg.com.br ou então, se quiser, acesse o nosso site, verifique lá o conteúdo e aproveite, na verdade, para mandar a sua sugestão. Nosso site é o www.lfg.com.br.
Vamos então partir direto já para as nossas questões, na verdade espalhadas pelo país afora. Vamos ver se seja a sua dúvida. Pode ser que eu responda aqui exatamente a sua dúvida. Se não for, aproveite, mande a sua dúvida para que então numa nova oportunidade eu tenha condições de esclarecê-la. Vamos lá então partir para a nossa primeira questão. Professor Alessandro, eu tenho uma dúvida. No caso de ter ocorrido um óbito no ano passado, porém ter sido ajuizado o inventário apenas neste ano, qual legislação eu deveria utilizar como base para recolher o ITCMD? A pergunta é interessante, movendo um caso bem específico a respeito do imposto de transmissão causa-mortes e doações, um imposto que você sabe muito bem de competência dos Estados-membros, bem como do Distrito Federal. Quando você pensa no ITCMD, aliás, quando você pensa em qualquer tributo, a legislação adequada que deve ser utilizada para um determinado tributo é sempre a legislação que estava em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Repito, a legislação que deve ser utilizada é aquela em vigor na data da ocorrência do fato gerador. E percebe de qual princípio que eu estou tratando aqui? Estou tratando do princípio da irretroatividade. E por quê? Você descobriu, você percebeu, na verdade, qual foi a palavra que eu utilizei, que é a dica para a gente falar de irretroatividade? A palavra, então, que eu destaquei foi justamente a vigência. Qual a legislação que está em vigor? Qual a legislação que deve ser utilizada no caso de um determinado tributo? É sempre aquela legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Já aponta o CTN, no seu artigo 144, que o lançamento deve se reportar a data da ocorrência do fato gerador. Lançamento, então, ele usa a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Ocorre que, nesse caso específico, ITCMD, você está falando, bom, quando que se tem o fato gerador? O nosso colega falou num óbito. O óbito aconteceu no ano passado, mas foi ajuizado o inventário apenas nesse ano. E aí, o óbito no ano passado, inventário ajuizado no ano imediatamente seguinte. E aí, vamos supor que a legislação tenha alterado, e mais, vamos imaginar que na data do óbito, no ano do óbito, o ITCMD estava com uma alíquota inferior do que a alíquota, na verdade, em vigor quando do ajuizamento desse inventário. Como é que fica isso, então? Bom, a pergunta é, qual é o fato gerador do ITCMD? Vai dizer, causa mortes. Tudo bem, nesse caso, o reimposto a ser recolhido foi por conta da morte, por conta do óbito. Ok, esse é o fato gerador. Mas então, vou fazer uma outra pergunta. Em que momento se dá a ocorrência do fato gerador do ITCMD? Em que instante se dá o fato gerador do ITCMD? O fato gerador do ITCMD se dá justamente na data do evento morte, justamente com o óbito. E o óbito se deu quando? Se deu no ano passado, segundo o nosso colega. Portanto, se é assim, qual a legislação que deve ser utilizada? Será que é a legislação em vigor na data em que o inventário foi ajuizado, que é no corrente ano, ou será que é a legislação que estava em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, na data do evento morte? Se você mesmo já chegou a essa resposta, o ITCMD deve utilizar como base a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, a legislação que estava em vigor no ano passado, quando aconteceu o óbito, quando aconteceu o evento morte. Tudo bem? Então, não se preocupe quanto a isso. Em relação a quaisquer tributos, neste caso era o ITCMD, você busca sempre a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Ficou claro? Sem problemas? Vamos partir para a nossa próxima questão? Vamos lá, então. Professor, se o governo federal reduzir a alíquota do IPI, a partir de quando esse novo valor ele pode ser exigido? Legislação federal reduzindo a alíquota do IPI. IPI, que está muito em voga hoje em dia, né? Desde um tempo para cá, a gente sempre percebeu o governo modificando, trabalhando com as alíquotas do IPI. Natural que isso aconteça, uma vez que o IPI é um dos impostos reguladores, imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. Tá? Na economia interna do país, então, invariavelmente é modificado, é trabalhado com IPI
e com o IOF. São impostos bastante maleáveis que o governo pode alterar suas alíquotas, inclusive através de ato do Poder Executivo, ou seja, inclusive através de